Olha, a cidade tem vivido momentos difíceis nos últimos meses, né? Um levantamento que a nossa equipe fez, a Carolina Ribeiro, mostra que desde setembro, Júnior, nós tivemos em Franca e na região cerca de 12 quedas de energia. E como nós dissemos agora há pouco, antes do intervalo, quando você tem uma queda de energia, ela não é uma casa só, né? Você tem ali, afeta diversos bairros, diversas localidades. Só no último nós tivemos mais de 8 bairros no escuro na última segunda-feira. E tem gerado uma repercussão muito grande. Todo mundo perguntando, as rodas de conversa não se fala em outra coisa, as redes sociais também, os comentários, não tem outro assunto a não ser por que está caindo a energia desse tanto. E por conta disso, o presidente da CPFL Paulista, o Carlos Zamboni Neto, está visitando Franca hoje. Presidente, obrigado pela presença sua aqui no programa. Bom dia. Bom dia, uma satisfação estar aqui. Eu também francano, nascido aqui. Então, realmente, é um privilégio poder conversar aqui com todos os francanos e falando sobre o momento que nós estamos passando aqui, sobre o fornecimento de energia na cidade de Franca. Muito bem. A gente vai destacar hoje, o senhor falou que vai ter investimento da CPFL também para tentar evitar esses problemas. Mas o que o senhor pode falar para a gente? O que estaria acontecendo? Por que Franca tem vivido tantos apagões assim? Não é uma coisa muito normal, né? Vamos lá, nós temos que dividir em dois momentos, né? O momento nós estamos passando de verão, com as questões das intempéries, a quantidade de temporais, descargas atmosféricas, realmente esse período, né, em todo o setor nacional, nós temos um acréscimo da quantidade de interrupções. Mas o que nós estamos fazendo para isso? Esse ano a CPFL está investindo aqui na cidade de Franca 7 milhões na rede de distribuição. São os nossos circuitos alimentadores que distribuem energia ao longo da cidade e trazendo uma rede mais moderna, uma rede que ela é isolada, que ela convive bem com a arborização, que é um dos maiores problemas que nós temos nesse período, é o toque de galhos e quedas de árvore sobre a rede de energia. Então, essa rede mais moderna, ela traz uma confiabilidade maior e com isso a gente diminui as interrupções. A outra questão que nós estamos investindo na cidade é no sistema de transmissão. Franca hoje ela é atendida basicamente pela usina Mascarenhas de Moraes. E nós temos uma interligação dessa linha com a usina Porto Colômbia, na região de Barretos. Nós estamos investindo nesse sistema de transmissão de tal modo que Franca possa ter duas fontes de energia. Na falta de uma, você possa ser atendido pela outra. Isso é um privilégio pelo fato da gente estar próximo aqui ao Rio Grande e termos essas condições. Para isso, existe uma construção de uma linha de transmissão de 54 quilômetros interligando Franca até a subestação Pioneiros, ali na região de São Joaquim da Barra. Nós estamos falando de um investimento da ordem de 33 milhões esse ano. Todo esse sistema, nós investiremos desde 2012 até hoje 102 milhões, sendo que 27 já foram investidos nos anos anteriores. Teremos outros 7 na manutenção, como eu disse aqui, 33 nessa linha, e o ano que vem uma nova transformação em Mascarenhas de mais 25 milhões. Isso faz com que a gente tenha capacidade de atender bem a população. O que nós tivemos? Na construção dessa linha, é um detalhe muito importante. Nós estamos construindo esse novo circuito com a rede atual energizada. Então as nossas equipes trabalham com 138 mil volts, certo? A rede está energizada e é um trabalho bastante delicado, que a gente tem que garantir e preservar a integridade física das nossas equipes, por isso que nós temos todo o cuidado. E ao longo da construção, nós tivemos, até citou o temporal de segunda-feira, mas vamos lembrar a interrupção de 4 horas que nós tivemos na madrugada da quinta-feira passada, que nós tivemos um rompimento de um cabo, certo, dessa linha, e que provocou a interrupção ali na nossa subestação Guanabara e Resende, que pega o Distrito Industrial. Realmente foi uma interrupção de grande impacto, mas as nossas equipes chegaram, verificamos o que tinha acontecido, a emenda do cabo foi feita e nós conseguimos restabelecer o sistema. Então, esse momento que nós estamos passando realmente é temporário. Eu garanto isso para vocês que Franca será bem atendida, como sempre foi, certo? Mas nós temos que entender só esse momento da construção da linha. Essa linha, ela termina a construção dela em março de 16 e o momento que nós estamos vivendo os temporais. Presidente, a gente não entende nada de energia elétrica, mas a gente entende de acender a luz e ela não ter a luz, ou de estar trabalhando e a luz acabar. E de tudo que isso impacta. Sem dúvida.
É curioso que há 100 anos, o jornal completou 100 anos, Comércio da Franca, há 100 anos atrás, numa das primeiras matérias que o jornal fez, um dos primeiros editoriais se posicionando sobre um problema comunitário era o fato de que em Franca não podia cair meio pingo d'água em 1915, que derrubava a então incipiente rede de energia elétrica. A gente dá para deduzir aí a importância do investimento que vocês estão fazendo, que vai garantir essa alternativa. Mas na prática, o sujeito mora no Parque do Horto, a gente está trabalhando aqui, as fábricas de sapato estão no distrito. O que acontece com uma brisa de 15 quilômetros? Às vezes não é nem... Porque nós não estamos falando de chuvas intermitentes que derrubam o sistema inteiro. Qualquer coisa, o céu fica cinza, cai energia elétrica aqui em Franca. Por que isso acontece aqui, com essa frequência? Esse é um cenário que se repete em todas as comunidades? Ou tem alguma ao nó da Mazar? O que acontece? Não. Nós temos vivido, e aí os meteorologistas têm explicado bastante a questão do fenômeno El Niño. Isso nós vamos viver, e está claro isso, que a intensidade dos temporais, a frequência, a intensidade deles aumentaram muito. Esse ano vai ser o El Niño, pior El Niño desde o ano de 1950. Então isso traz uma intensidade de chuvas com descargas atmosféricas e temporais bastante grande. Era raro nós termos temporais com ventos acima de 100 km por hora. Só esse ano, no mês de setembro e outubro, na área de concessão da CPFL, nós já tivemos 4 temporais com ventos acima de 110 km por hora. Mas não foram aqui em Franca? Não foram aqui em Franca, mas temos a ocorrência grande. Na segunda-feira, sim, teve um temporal bastante forte, certo? E aí a gente atendeu. Na segunda-feira, nós tivemos 15 mil clientes fora, certo? Pegou 8 bairros aqui e nós restabelecemos. O que nós temos que entender é assim, em que condição Franca está. Se a gente considerar a duração, que você falou, o benefício que a energia traz, a duração, que é um indicador que nós chamamos de DEC, é um indicador medido pela ANEEL, reconhecido mundialmente, que é a duração da energia equivalente por cliente. Franca hoje, o francano, ele fica 6 horas, em média, sem energia ao longo de um ano inteiro. Se você somar todas as interrupções, em média, o francano fica 6 horas sem energia. A CPFL, que ela atende 1/3 do estado de São Paulo, essa média é de 7 horas. Se você pegar a média Brasil, são 17 horas. Então, quer dizer, a gente entende que hoje realmente é essencial, a falta de energia causa bastante transtorno, é conforto, é segurança que a energia traz, que toda falta traz aí o desconforto para a população. E nós estamos aqui exatamente para trabalhar para que isso não aconteça. Por isso, dos investimentos que nós estamos fazendo. Quando nós temos as chuvas e os ventos, uma das causas que mais provoca interrupção são as árvores. Esse ano nós já podamos 3.500 árvores no município de Franca. A própria CPFL. A própria CPFL. E também temos a parceria com a prefeitura, que ela também faz a parte dela. Inclusive, estou vindo lá do gabinete, estamos propondo para o prefeito um projeto de longo prazo de maturação da erradicação das árvores que já estão condenadas, árvores impróprias para estar dentro da área urbana, e a gente fazer um plantio de árvores novas. Na proporção aí de 1 para 10, o que a para cada uma que arrancasse, por exemplo, 10 outras serão plantadas mais adequadas de pequeno porte, que não atinge a rede elétrica, que não estragam calçada, que não levantam guia, certo? Que está todos os fatores que nós conhecemos. Então, isso é uma forma da gente fazer. E o que eu citei é a mudança do padrão. Você falou que o jornal tem 100 anos, a CPFL tem 103. E toda a construção... Só que já era pequeno... Brincadeira. Tem 103. E toda a construção da rede nossa, ela foi construída no passado com poste de madeira, a rede é nua, cruzetas de madeira. E a gente está há mais de 10 anos substituindo. O poste de concreto a gente utiliza há mais de 30 anos. Mas os cabos agora são isolados, tanto na primária quanto na secundária. Nós temos telecomunicações, todos os clientes nossos, do grupo A, que nós chamamos, acima de 500 kW de carga instalada, eles são telemedidos. A gente consegue instantaneamente saber se está faltando energia com aquele cliente. E em Franca nós temos vários deles. Então o cliente nem precisa reclamar, nós temos um centro que controla isso no estado todo, e nós temos, são 25 mil clientes na área de concessão da CPFL que tem esse privilégio. Faltou energia, eu sei instantaneamente o que está acontecendo. Isso agiliza o atendimento, porque eu não preciso do cliente ligar na CPFL para reclamar, falar, está faltando energia na minha casa. Eu já sei e as nossas equipes estão preparadas para isso. Bom, pode continuar. Só citando em equipes, esse ano nós acrescentamos o quadro da CPFL aqui em Franca em 20%. Contratamos outros novos eletricistas para aumentar o contingente
não só para fazer as ligações novas que os clientes solicitam, mas também em situações como essa de intempéries e falta de energia de estabelecimento, as equipes estarem todas preparadas para poder atender. As pessoas que estão em casa, presidente, elas, imagino que ouvindo o senhor possa imaginar que vai melhorar pelos investimentos que o senhor tem, Com certeza. tem narrado aqui para a gente. Mas nesse momento, o que fazer? Porque, por exemplo, se chover mais forte hoje, parece que o tempo está fechando lá fora, a gente pode correr o risco novamente da energia acabar. Porque você tem uma... Aí muita gente pergunta, daqui a pouco a gente vai entrar aqui nas perguntas dos nossos ouvintes, é que se fechar o tempo, você tem esse problema de queda de energia. A fiação elétrica aqui da cidade, como é que ela já está ultrapassada, já está defasada ou não? Não. Nosso investimento sendo feito aqui já há vários anos, inclusive eu estava vindo para cá, aqui na Avenida Elisa, ela é toda feita com cabo energizado, com cabo isolado, desculpa. Então você já não sofre aqui, nesses bairros aqui, a questão de interferência de árvores. Não só árvores, nós temos objetos jogados na rede, pipa, certo? Às vezes a pipa no período seco, ela fica na rede, quando chove, que molha a vareta e fecha o curto-circuito. Então a gente tem um serviço também de limpar a rede para que isso não aconteça. Não era melhor enterrar isso como é no primeiro mundo, por exemplo? No primeiro mundo, Júnior, eu já visitei alguns países, a gente vê, ela é só enterrada em grandes centros. Sim. Em grandes centros. O resto do mundo todo, seja na Sim, Europa ou sim. nos Estados Unidos, a rede é nua, usam poste de madeira. Os Estados Unidos tem muito poste de madeira. A gente acredita que não, no interior é muito verdade. poste de madeira. E quando você enterra, você tem que ver a questão da arborização. Porque você não vai poder plantar mais árvores. Porque você vai enterrar a rede de energia, a de telefonia, a de água, de esgoto, gás. Então, onde você tem isso, você não pode ter arborização. Uma Nova York é enterrada e você tem o Central Park lá. Central Park. Aí você faz a arborização em parques e avenidas. É essa a nossa proposta, da gente fazer essa prefeitura aqui, a gente fazer um programa de erradicação dessas árvores e plantar Óbvio que isso árvores não é feito em certas. 6 meses, né? Claro Isso que fica não, ao longo ao longo de mas- décadas. Então a gente faz isso. Tá? E aí, realmente, para a gente entender, aonde a fiação é enterrada, O tem menos problema da impacto nas fiação intempéries. tem, com certeza, menos impacto. O problema é o custo. O custo de implantação de uma rede dessa, na implantação, ele custa da ordem de 10 vezes mais o custo da implantação da rede nova hoje, já Ou seja, é muito mais caro. é muito mais caro. E com certeza, isso vai repassar na tarifa do cliente, do consumidor. Não tem como não repassar. Nós já tivemos aumentos extraordinários esse ano por conta das condições meteorológicas. Tivemos aí da ordem de 40%, 50% até 60% de De aumento. quem que é a culpa do aumento? Da CPF ou do governo? Aí Porque a gente nossa não é. responder, Nossa não é. Não Não é. é. Eu acho que não tem culpado. São diversas condições que aconteceram, a gente acompanha isso. Mas, presidente, você é muito culto, inteligente. Vamos lá. A pessoa pagava R$75 Isso. de energia elétrica há 6 meses. Paga 150 hoje. Exatamente. É uma Mega Sena invertida, ele ganhou um Não. prêmio que é uma punição. Não. Você está condenado, vai pagar R$150. Como é que funciona? Funciona o seguinte, o nosso sistema ele era basicamente no passado hidráulico. Então a energia é mais barata, é limpa, certo? E com as condições hidrológicas que nós temos desde 2013, com a escassez das chuvas e os reservatórios abaixando, nós entramos com a energia termoelétrica, que é muito mais cara. Foi isso que fez com que a energia subisse. E entraram as bandeiras tarifárias também, bandeira vermelha, amarela, verde. a verde, que também onera um pouco mais. Conforme você tiver a recuperação dos reservatórios, entrando novos empreendimentos eólicos, certo? A CPFL também é uma empresa, um grupo, nós temos grandes parques eólicos no Nordeste. Entrando toda essa energia limpa e custo mais barato, a energia vai voltar a cair. Só nós estamos passando esse momento. Mas essa energia eólica de captada no Nordeste vem por linha de transmissão para cá, integra no sistema? Integra no sistema. Isso é um privilégio do Brasil. O nosso sistema ele é todo interligado. Dá para fazer. Dá para fazer. Ele provoca o apagão eventualmente, como em 98, mas ele também... Hoje é privilégio, porque hoje, em 98, você não tinha o sistema interligado. O sistema era isolado. Você tinha o sistema Sul, o sistema Centro-Oeste e Sudeste, o sistema Nordeste e Norte. Hoje ele é todo interligado. Então, agora que nós estamos assistindo, está chovendo muito no Sul. Então, o Sul exporta energia para o Sudeste. E a gente economiza água aqui. Não está chovendo nada no Nordeste. Os reservatórios do Nordeste estão abaixo de 10% de capacidade. Então não está chovendo. Então nós estamos exportando para o Nordeste. Em contrapartida, lá tem a eólica. Então a eólica atende... Belo Monte, que vai Nordeste. terminar aqui em Biraci, por Belo exemplo. Monte.
essa energia vai interligar com a CPFL? Vai interligar, e vai interligar nesse sistema de mascarenhas de Moraes que eu citei aqui, que é mais uma fonte que, então acontece essa troca que trará se mais tiver confiabilidade. baixo, pode mandar energia para lá se estiver sobrando aqui. Exatamente. Isso é um privilégio do país. É um privilégio. Outros países do mundo, na Europa, Estados Unidos, gostariam de ter o que o país tem hoje aqui. Mas a gente passa por isso também e eventualmente temos alguma interrupção ou não. Só que isso a gente consegue intercambiar essa energia para lá e para cá e dar essa confiabilidade que eu estou te dizendo. Quando você fala assim, eu citei que são 6 horas em Franca sem energia, a probabilidade de você apertar o interruptor, a lâmpada acender, em 6 horas, nas mais de 8.000 horas que nós temos ao longo do ano, é de 99,99% de chance. Mas o problema é que esse 0,1 causa um transtorno muito grande. É como tá fazendo taxa de internet. Você fala, a internet sempre cai a hora que não pode, cara. A hora que não pode. A hora que você tem um e-mail importante recebendo, o cara fala, mas 99% do tempo eu te atendi, mas 1% que você não atendeu é um desastre, né? 1% de falha no sistema de aviação, por exemplo, ninguém andava de avião mais, ninguém voava mais, né? Claro. Aí fica mais uma das queixas recorrentes das pessoas aqui, eu tenho certeza que são muitos os que escreveram. Nós somos latinos, não somos exatamente germânicos. E aí a gente quer falar com as pessoas, e a gente liga na CPFL quando tem o problema e não consegue falar com ninguém, e fica essa presunção de que as pessoas sabem que o reparo será feito num tempo X. Como é que melhora esse atendimento? Como é que dá um certo, digamos, um conforto para a pessoa saber o que está acontecendo, porque você não tem informação. Até para a gente é difícil, aqui nós temos alguns acessos aqui que são, ajudam a gente aqui a conseguir falar para as pessoas o que está acontecendo, mas normalmente não é fácil. O 0800 nem sempre atende, vira aquele rolo, porque todo mundo está ligando, sim, a comunicação é difícil, você não sabe o que aconteceu, qual a previsão de retorno. Vamos simplificar, o que o pessoal está perguntando aqui é sobre isso mesmo. 0800 da CPFL, já todo mundo decorou. É 0800 010 1010, mas não funciona. Os nossos indicadores não mostram assim que não funciona. Nós temos que entender o seguinte, quando nós temos grandes temporais, quando o temporal ele é localizado, é fácil. Tem um temporal só na Cidade Franca. Todo o nosso call center atende o estado todo. Então, se tem um temporal localizado em Franca, é fácil, as pessoas vão conseguir conversar. Como nós tivemos em setembro, no dia 8, no dia 28, e depois no dia 22 de outubro, que pegou todo o estado, aí existe um congestionamento. Não só dentro do call center, mas dentro das próprias empresas de telefonia. Porque as próprias linhas das telefônicas não atendem esse volume grande. O que a gente faz nessa hora? Nós criamos canais alternativos. Então a pessoa pode entrar por chat, ele pode entrar por e-mail, ele pode entrar pelo SMS, ele pode entrar pelo app do celular. Então tem outras formas. E quando você o SMS, você automaticamente só digita o seu código do consumidor e você recebe de retorno o teu protocolo. Que é exatamente isso que você citou, Júnior. A pessoa precisa saber, ele foi atendido e já tem um protocolo. A CPFL já tomou ciência da falta de energia na casa dele. É claro que as energias coletivas, que a gente chama, quando saem blocos, bairros, assim, a CPFL sabe que os nossos sistemas de proteção, eles são telecomandados. Assim que falta energia, o nosso centro de operação já percebe a falta de energia e dispara as equipes para poder restabelecer. Então, para os grandes temporais e as energias coletivas, a própria CPFL já sabe. A gente só precisa da informação quando é aquele cliente isolado, que é só na casa dele que está faltando, que aí a gente depende da informação do cliente. Os demais, a gente já sabe. Agora, eu entendo o que você está dizendo, aquela ansiedade de saber assim, será que ele sabe que está faltando, que a CPFL sabe que está faltando energia? Práticas, porque a gente fala em coisas grandes, né? E a gente entende análise macro, como tem que ser feita, por tudo, mas a vida corre miúda, sem né? dúvida. Como diz o poeta português. A vida corre miúda, a vida corre é a mãe que precisa saber se a energia vai voltar a tempo de dar banho nos meninos para levar para a escola. Exatamente. Né? É a fabriqueta de calçado que está lá parada a produção, como levou o sindicato da indústria a protestar essa semana. Sim. Não a grande fábrica, né? Mas é a banca de pesponto que está ali com 18, 15 pessoas ali, dispensa as pessoas, não dispensa, vai voltar, não vai voltar, vai para onde? E até outro problema, a tecnologia é linda, mas sem energia elétrica ela não costuma funcionar. O celular e o celular só quem tem o 3G, né? Isso. Quem não tem o 3G ou depende de Wi-Fi, outras conexões, não consegue nem ter acesso a esse tipo de coisa. Então, primeira recomendação, o que as pessoas fazem diante da falta de energia elétrica? Espera. Essa é a ordem, espera. Não, ele tem que tentar entrar em contato com a CPFL através de todos os canais que nós disponibilizamos, tá? Agora, saiba que nós já estamos atuando. Nós sabemos o que está acontecendo, essas energias grandes, e nós estamos atuando.
O que você te perguntou, em média, aqui na Cidade Franca, nós chamamos de TMA, é o tempo médio de atendimento, ele gira em torno de 170 minutos. É o tempo médio. 170, ou seja, 2 horas e alguma coisa. Esse é o nosso tempo médio. Tá? Para restabelecer completamente a energia. É claro que em dias de grandes temporais, a gente ultrapassa esse período, porque o volume de ocorrência é muito grande. Em condições normais, é abaixo disso. A gente atende com 40, 50 minutos, 60 minutos, 1h30, em torno disso. Então a gente tem que conviver com isso, e nesse período, realmente a rede está mais suscetível, foi o que eu disse. As intempéries, as condições climáticas, todo mundo falava que vai mudar, chegou. Nós já estamos sofrendo isso. Nós vimos uma reportagem hoje de manhã, o que aconteceu em Rio Preto, na noite de ontem, é um negócio assustador. Em Bauru, em Guareí, nós assistimos também a área de concessão nossa, o tamanho da pedra que caiu lá, nós vimos a filmagem, né, do caminhão sendo quebrado ali com a chuva de pedra que teve. Então, isso realmente atrapalha o desempenho de qualquer sistema elétrico. Tá? Quem está em casa e teve um temporal, uma queda de energia, um pico, e queimou os eletrodomésticos, o equipamento, qual a responsabilidade da CPFL e o que o usuário tem que fazer para conseguir ser ressarcido por esse prejuízo? Exatamente, ele tem que entrar em contato, ele tem 90 dias para entrar em contato com a CPFL e reclamar o dano que ele teve. A queima do equipamento, do televisor, do portão eletrônico. A pessoa tem que anotar exatamente o horário que aconteceu, o horário que aconteceu, mais ou menos o dia, e ele passa o endereço para a gente, é aberto uma solicitação e a gente faz toda a análise. O que precisa haver é nexo causal. É que realmente houve a interrupção na casa dele, naquele dia, naquele horário, e aí sim a gente ressarce. Ressarce mesmo, na prática. Ressarce mesmo. Existe um processo burocrático da forma, a partir do momento que ele solicitou, a gente responde para ele, falou, é fato, houve energia, você tem razão. E aí ele pode enviar para a gente 2 orçamentos, ou a gente indica para ele levar o equipamento em algum credenciado e reparar. Tá? A gente não ressarce, deixar bem claro para quem está ouvindo, é lucro cessante. Ah, aqui faltou energia na minha padaria, eu tinha 500 pães no forno, eu perdi os 500 pães, eu quero ressarcimento. A CPFL não ressarce, isso é um sistema regulado pela ANEEL, e a ANEEL só orienta, a gente regulamenta que a gente haja o ressarcimento de danos causados a equipamentos elétricos queimados. Ou seja, só o dano material efetivo. Queimou o forno, aí o sujeito pode reclamar, se comprovar que queimou naquele instante. Sim. Exatamente. E nós temos que dividir quando a falha ou uma descarga atmosférica, ela veio pela rede de energia ou pode vir pela rede de telefonia, certo? Ou de net e outros serviços. Dá para saber de quem é a culpa? Dá para saber pelo dano causado. Porque quando vem pela CPFL, esses equipamentos maiores, a primeira coisa que queima é a fonte. Tá? Então você fala assim, bom, realmente teve a interrupção e teve a ocorrência. Quando vem pela telefone, não queima a fonte. Pelas linhas de telefonia, de comunicação, geralmente queima o modem. Então a gente já sabe que, porque tanto a nossa rede quanto a de telefonia, ela é nua e está aí exposta, certo? Utilizando até, a gente compartilha até os postes. Tá, okay? Então essa é a análise que a CPFL faz, e nós temos uma equipe muito grande que analisa isso, caso a caso, equipamento a equipamento. Também a gente pode visitar o cliente para verificar o que foi o dano, quais equipamentos queimaram. Então existe um procedimento sim, existe todo um protocolo a ser seguido, e a CPFL segue rigorosamente isso. E nós somos auditados pela ANEEL, então fazemos rigorosamente como manda o regulamento. Eu vou tentar aqui resumir o que o pessoal está dizendo pelo WhatsApp, presidente. Muitas perguntas a respeito do 0800, né? Isso que eu perguntei para o senhor, de ligar no 0800 e nunca consegui, é o que o pessoal tem dito aqui muito, né? Muitas mensagens a respeito disso. O senhor disse, então, que há esse congestionamento evidente quando há uma queda grande de energia elétrica por aí. Mas o pessoal tá falando que... Mas é um axioma, né? Ninguém vai ligar se não tem problema. As pessoas vão precisar dos 0800 quando tem problema. Mas então eu acho que talvez seria a hora de rever esse trabalho, sim, né? Como ele funciona. Porque são outros caminhos que o senhor disse, mas que muita gente não sabe como fazer, como diz uma moça aqui, olha. E quem não tem celular com essa conexão, não tem app, coisas do tipo, tem que ligar apenas no 0800. É uma das queixas que estão dizendo aqui pra gente. Estão perguntando também, presidente, a respeito, o senhor disse sobre muita gente sentiu aí o aumento da energia nos últimos meses. Estão perguntando se com a chuva que a gente está passando agora no Brasil, né,
se isso deve ter a Se tendência melhora a bandeira, né? de abaixar, né? Principalmente a bandeira vermelha, que é tão temida aí por todo mundo. Vamos lá, 0800. Eu já comentei, 3 ações nós estamos fazendo. Nosso 0800, ele é sediado na cidade de Araraquara e tem uma segundo 0800 na cidade de Ourinhos. De tal modo, se você tiver algum problema num, você intercambia para o outro e aí a gente tem aí uma opção de ser atendido. Nós estamos contratando 170 novos atendentes, certo? Já temos mais de 600 lá, estamos contratando mais de 170. Estamos aumentando os números dos troncos telefônicos para poder realmente absorver mais a quantidade de chamadas e estamos ampliando a capacidade da URA. A URA é a secretária eletrônica que você fala com a máquina e gera o teu protocolo. Então isso deve amenizar, certo? Em condições aí normais ou mesmo em temporais de não grande intensidade que abrange o estado todo, vai melhorar a acessibilidade, tá ok? Da energia. O que nós estamos assistindo ainda, os reservatórios ainda estão muito baixos. Mesmo com essa chuva toda. porque é aquela coisa que o Alckmin falava que vão alguns anos para recompor. Exatamente. Vamos entender. Os maiores reservatórios estão aqui no Sudeste, certo? 70% da água armazenada fica no Sudeste. O Sudeste, nós temos que terminar o ano, certo? Assim, no período de seca, de estiagem, com um preenchimento da ordem de 40%, para você saber que você vai ter água suficiente no ano seguinte para poder gerar hidráulico, para passar seca sem problemas nenhum. Hoje os nossos reservatórios são da ordem de 27%. Mesmo com esse chuvaréu, isso, só 27%. Só 27%. Isso faz com que as nossas previsões meteorológicas, e até para 2016, a bandeira se estenda por alguns meses no ano de 16. Então a gente continua... Ou seja, além da crise, do desemprego, da inflação, nós temos que preparar o primeiro semestre de bandeira ruim para bandeira vermelha. Hoje o cenário é de bandeira vermelha para o início do ano de 16. Realmente é isso. Por conta disso, os reservatórios estão com 27, eles deveriam estar com 40. Eles estão abaixo de 2001, quando nós tivemos racionamento, certo? Com esses 27, eles estão na ordem. E abaixo de 14, tá? Na mesma ordem de grandeza. Então, realmente, nós temos aí um desafio a vencer também no início de 2016. Então ninguém precisa esperar, preparar, porque ninguém vai esperar redução de energia elétrica nos próximos 6 meses. Acredito que não. O nosso cenário mostra que não, a menos que a gente tenha aí para essa condição um fenômeno El Niño, um dilúvio, um aumento da quantidade de chuva que reserva, mas não é o que a gente enxerga. O fenômeno El Niño que a gente vê e está muito bem caracterizado pelos meteorologistas é a intensidade dos temporais. Tem muita pergunta aqui, mas eu acho que é localizado, então a gente não vai entrar nesse assunto, porque existe algum... é questão de bairro... Sim, isso que eu ia perguntar dos bairros. Existe algum bairro, alguma área dentro de Franca, por exemplo, mais suscetível? Ou a distribuição da energia não obedece a esses critérios geográficos? Não obedece. Você pode ter algum problema localizado, aí é a questão da gente tomar conhecimento e vamos atuar pontualmente. Mas não tem, por exemplo, não, o bairro tal, tem mais... Não, sei lá, no Brasilândia acaba mais energia do que no Horto. Franca é dividido em 4 grandes áreas, né? Porque é exatamente as subestações que nós temos. Nós temos a subestação Franca, fica ali perto do Hospital do Coração, todo mundo conhece ali, a subestação Guanabara, perto do presídio, a Resende no distrito e a Diamante aqui. Só falar, o Zamboni está falando muito bem de Franca, né? Porque ele é daqui, viu? Você fala, como é que o cara vai conhecer 625 cidades de São Paulo? A área de atuação do Zamboni é porque os pais dele moram perto do Azul. Mora ali, aqui, exatamente. Né? Do Azul, restaurante, na Estevão Leoborro ali. Não, Vidor Freire. Então mora ali bem no centro da cidade, então... por isso que ele está falando com familiaridade. Eu falei, como é que sabe a que lugar é a região? Eu falei, o que é isso? É porque muita gente às vezes pergunta, e grande parte das reclamações, presidente, vem sobre a região oeste da cidade, que é onde a gente tem o maior número de bairros novos. Por quê? Não existe, então, essa... Não, a vantagem do bairro novo, que é o que eu falei, toda a tecnologia que nós trouxemos de padrão de rede, todas as redes nesse bairro já são construídas nesse novo padrão. É diferente dos bairros mais antigos que ainda tem o poste de madeira, a rede que é nua, todos já têm a tecnologia mais avançada. Então, para a gente encerrar aqui, uma pergunta que eu vi também recorrente entre as perguntas é que todo esse investimento que o senhor está falando, de milhões e milhões de reais, aí vem aquela dúvida das pessoas, isso vai aumentar ainda mais a conta de energia? Não. O investimento é de responsabilidade do acionista e isso não reflete, não é o investimento que muda a tarifa. O que tem mudado a tarifa, só para vocês terem uma ideia, de uma conta de R$100, R$87 vai para encargos e
pagar o custo da energia gerada hoje térmica. Fica no caixa da CPFL apenas 13. Então, mas essa era a minha pergunta, olha de quem que era a Apenas culpa, 13. né? Então 87 são encargos, tributo, impostos e o custo da energia. 13 é que fica no caixa do CPFL. As usinas termoelétricas que são as que geram para suprir a ausência Exatamente. de energia hidrelétrica. Né? Só para você ter uma ideia, assim, ordens de grandeza, tá? Só para as pessoas entenderem bem isso, que é importante dizer, é que, o que é essa bandeira, esse custo que nós estamos pagando a mais? Nós estamos custeando a falta de condições de produzir energia hidrelétrica. Hidrelétrica, assim. exatamente. Então isso tem que vir da termoelétrica, que funciona a carvão, a óleo, a Exato. sei lá o quê. Né? Exatamente. São aquelas que queimam, né? Usa Gás, combustível, muito gás, né? Muito gás. O gasoduto tem muito gás. Então isso tem um custo para ser gerado. Isso. E esse custo faz parte dessa tarifa que nós pagamos. Exatamente. Energia limpa, hidráulica, eólica, ela gira aí em torno de 100 a 150 reais o megawatt-hora. Na hora que você vai para a termoelétrica, esse valor já muda para 600, 700 reais o megawatt-hora. Então, realmente, o salto é astronômico. Tá? Então, é por isso que nós estamos passando por esse momento e vamos torcer agora. Mas o investimento sai desses 13 centavos. Dos 13 reais por cada dos não 13 vai sair reais, do bolso de ninguém. toda a manutenção que eu coloquei aqui, todos os nossos investimentos, os nossos custos de pessoal, material, é dentro desses 13 reais. Certo? Os demais Então, a gente o investimento repassa. não impacta a tarifa. Não vai impactar O que dessa impacta a forma, tarifa não. é o tamanho do reservatório, bandeira Isso. vermelha, Hoje amarela. é exatamente isso. O investimento que a gente faz, ele impacta na revisão tarifária que a gente faz a cada 5 anos, que aí sim a ANEEL vem e verifica todos os investimentos que você fez, aí tem um pequeno impacto. Mas hoje o que está impactando é realmente o custo da energia. Muito bem, queria agradecer ao presidente da CPFL, Carlos Zamboni Neto, pela presença. A gente estendeu um pouco a entrevista porque... Se o 0800 da CPFL funcionasse bem como presidente, tinha menos reclamação, viu, presidente? Ah, tá bom. Vai lá dar aula para o pessoal, lá, explicar como é que explica sobre energia elétrica, porque fica mais fácil quando você tem um eco, né? Difícil a ausência de resposta, é o breu, é a escuridão, e sem saber o que fazer. Sem dúvida. Obrigado, Eu presidente. quero agradecer a oportunidade aqui, deixar a CPFL à disposição, todos os nossos gestores aqui da região, da região, você pode ver aqui que eu estou bastante, que os universitários estão aqui para poder me todos ajudar. aqui, ó. E todos eles estão à disposição para poder esclarecer isso. Mas em tanto a qualquer partir- ambiente para falar do custo da energia, se a gente for solicitado por qualquer entidade de classe, alguma associação de bairro, quiser receber essa explicação do custo, de como é montado a tarifa, né, como é que você forma o preço da tarifa, nós temos condições de explicar. Eu só queria aproveitar e dizer que nós estamos trazendo uma coisa boa também hoje aqui para a Santa Casa e para o Hospital do Coração e do Câncer. Nós fizemos um investimento de eficiência energética lá de 620 mil reais, certo? Que nós vamos abranger desde o hospital, a Santa Casa, a administração, o ambulatório, a APAI, certo? Nós estamos trocando todas as lâmpadas de fluorescente para LED. São 6.200 lâmpadas que já foram trocadas. Isso a CPFL que está A CPFL que está bancando, eu vou entregar hoje lá no hospital, com um ganho de 30% a mais de iluminamento, certo? Para aqueles ambientes. E isso vai gerar uma redução de 120 kW na conta dessas entidades. Então ela tem Se você mais luz pegar- por menos preço. Bem mais por menos preço. São 995 megawatts economizados ao longo de um ano. Essa economia, para vocês terem uma ideia, ela abasteceria 415 residências de um padrão aí que consome em torno de 200 kW por mês durante um ano. Só a economia, certo, daria para abastecer essas 415 residências. Então realmente é um trabalho bastante interessante que a CPFL Para faz, de entidades que eficientização para entidades que precisam, certo? E além do mais, a questão do meio ambiente. Essa economia vai evitar uma emissão de 130 toneladas de carbono, de CO2. Certo? Isso, traduzindo também, são 780 árvores a menos que você vai deixar. Duas de perguntas fazer. rápidas, então, para terminar aqui, para aproveitar. Primeiro, vai visitar o Sindicato da Indústria? Eles estão bastante irritados. Vamos lá, com certeza. Então isso é a primeira coisa. Então vai discutir lá com o Zé Carlos Brigagão o que pode ser feito ou não para atender essa demanda da indústria que cada hora que para é um problema enorme, né? Sem dúvida, nós estaremos lá, vamos explicar e tranquilizá-los. A segunda, o problema da lâmpada de LED é o custo dela, mas ela é realmente muito melhor. Quem puder muito mais, deve trocar. Muito mais. É uma recomendação de que o consumo é muito mais baixo, o grau de iluminamento dela é melhor e ela tem 5 vezes mais, a vida útil dela é maior em relação à fluorescente. Agora, é claro, assim como a fluorescente compacta, no passado, quando ela surgiu, ela era cara, aí popularizou, o preço caiu. Assim, a LED não será diferente. Mas quem estiver começando uma construção, uma reforma, ou tiver uma oportunidade e quiser trocar,
O senhor, como profundo conhecedor, recomendo. Recomendo. Sem Vai dúvida durar mais que uma lâmpada Vai comum, durar vai mais, gastar menos e vai iluminar mais. Vai iluminar mais. Então tá bom. É um bom Aí. investimento. Muito bem. Teria muitas outras perguntas para a gente fazer, mas não temos tempo. Então tá, esgotamos o nosso tempo aqui. Então tá bom. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado pela oportunidade.